Olá, queridas! Aqui estamos novamente para aprendermos mais uma técnica. Nós aprendemos na outra aula essa caixinha em craquelê. Aprendemos essa técnica de pintura. Hoje nós vamos aprender a tampinha dessa caixa. E nós podemos fazer uma variedade de caixas ou de bandejas com essa técnica aqui em patchwork na madeira. Nós utilizamos sempre madeira em MDF, sempre peças em MDF. Nós temos essa caixa maior, que também foi feita com a mesma técnica, utilizando um outro risco, aqui uma borboleta, uma caixa grande, que nós podemos utilizar para várias coisas na nossa casa, para decoração de quartos, para colocar também o que a gente quiser, o que a gente precisar aqui dentro. Essa caixa aqui, ela foi toda feita em tecido. Nós vamos ensinar para vocês também como forrar essa caixa em tecido. Então, essa técnica que nós vamos aprender hoje é o patchwork na madeira. Eu vou apresentar para vocês os materiais que nós iremos utilizar para essa aula. Nós iremos utilizar tecidos em algodão. Você vai escolher aí as cores. Eu trouxe alguns aqui para apresentar para vocês. Nós temos aqui várias estampas, poazinho, floral. Então, são tecidos, nós vamos precisar de recortes de tecido em algodão. Outro material que nós vamos utilizar muito é a cola branca extra forte. Cola branca extra forte, que nós vamos utilizar para essa técnica. Vamos utilizar também a termolina leitosa. A termolina leitosa nós vamos utilizar no acabamento dessa peça. Então, nós vamos precisar dessa termolina leitosa. Vamos utilizar também régua. Essa régua é uma régua especial para patchwork. É uma régua maior, uma régua de metal, mas nós podemos utilizar uma régua que nós tivermos aí em casa. Qualquer régua serve para nós fazermos as medidas. Vamos precisar também de estiletes. Nós vamos utilizar um estilete pequeno, vamos utilizar um estilete grande, um estilete comum, grande, e vamos utilizar esse estilete, que é um estilete de metal, um estilete profissional, para a gente fazer recortes menores no patchwork na madeira, para a gente fazer os recortes menores nas caixas. Vamos utilizar também esse utensílio, que é utilizado pelas costureiras, um pedacinho de carbono para nós riscarmos o molde. Vamos utilizar esse papel, que é o papel pluma. Esse papel pluma, vocês podem substituir por bandejinhas de isopor. Aquelas bandejinhas que nós compramos no supermercado com frios, com mussarela fatiada. Essas bandejinhas podem ser aproveitadas para essa técnica, não sendo necessariamente o papel pluma. Vamos utilizar também esse papel, é o papelão Paraná. Esse papelão é comprado também em casas especializadas em artesanato. E nós vamos utilizar também, para algum relevo que a gente for fazer nessa técnica, vamos utilizar pedaços, retalhos de feltro, qualquer cor. Nós vamos utilizar aí pedaços de retalhos de feltro. Então, nós vamos precisar também de tesoura, uma caneta para fazermos marcações ou lápis. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar aí para essa técnica do patchwork na madeira. Nós vamos começar, então, a fazer essa tampinha. Nós vamos fazer esse coração em patchwork e, a partir desse coração, você vai conseguir fazer qualquer peça com patchwork na madeira. Então, nós vamos precisar de uma tampinha em MDF, que é a tampinha da caixa que nós vamos estar trabalhando. Nessa tampinha foi utilizado o processo para pintura do craquelê. Nós vamos lixar a peça ainda crua. Depois de lixada, nós vamos passar uma demão de tinta branca e quando ela estiver totalmente seca, nós vamos lixar de novo. Nós vamos pegar, então, a placa do papel pluma ou isopor e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui em cima a caixinha. Vamos medir e aqui nós vamos marcar a circunferência da caixa onde nós vamos cortar.
Quem tem dificuldade de cortar em mão livre, pode utilizar a régua. Coloca a régua e então aqui você vai cortar esse quadradinho do papel pluma ou do isopor lá que você vai usar lá na sua casa. Então aqui eu já tenho um recortadinho, nós então vamos pegar esse que já está recortado e vamos utilizar para colar na caixinha, nós vamos utilizar a cola branca extra forte. Essa cola, ela pode ser encontrada também nas lojas de artesanato e pode ser encontrada em lojas de material de construção também. Nós vamos então colocar cola ao redor dessa tampinha. Não precisa ser uma quantidade muito grande de cola, nós vamos colocar somente ao redor da plaquinha de isopor e vamos então fixar essa plaquinha na nossa tampinha aqui da nossa caixa. Fixada essa placa de isopor na caixinha, nós vamos então começar a fazer aqui o que nós precisamos para que o patchwork seja feito. Nós vamos pegar aqui a régua e vamos medir, como essa caixinha é uma peça pequena, nós vamos medir aqui 1 centímetro de cada lado. Eu vou riscar aqui 1 centímetro de cada lado, para nós fazermos aqui a moldura dessa caixinha. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Então, nós vamos pegar aqui, cada lateral, nós vamos riscar, fazendo assim uma moldura ao redor de toda a caixinha. Depois que nós já marcamos aqui a nossa moldura, a moldura ficou marcada, nós vamos pegar então o estilete de metal e vamos fazer os cortes. Nós vamos cortar toda essa moldura aqui, profundamente, até encostar na madeira. Vamos cortar as 4 laterais da moldura. Vamos cortar aqui também, formando um sulco bem profundo aqui, onde nós riscamos essa moldura. Depois de cortado, nós vamos cortar aqui, ó, os 4 lados. Esse, vamos cortar aqui, vamos cortar aqui e vamos cortar esse lado aqui também. Então, nós estamos aqui já com as 4 laterais sulcadas, cortadas com o estilete. Depois que nós cortamos aí a moldura, nós vamos então riscar aqui o molde. Eu fiz um molde num papelzinho, papel sulfite mesmo, o molde do coração. Nós vamos colocar então aqui o nosso carbono, vamos centralizar esse molde e vamos então riscar esse coração ou o risco que você vai fazer, nós vamos riscá-lo aqui por cima do isopor. Então, nós riscamos aqui então o molde com o carbono, já está riscado aqui o nosso molde do coração. Depois desse molde riscado, nós vamos, da mesma forma que nós cortamos com o estilete as laterais, fazendo aqui a moldura, nós vamos recortar a figura do coração. Então, nós vamos utilizar esse estilete e nós vamos recortando aqui, como se estivesse cortando um bolo, vamos recortar esse coração. Eu já tenho um aqui recortado. Esse aqui já está recortado. Então, depois dele recortado, nós vamos retirar essas partes daqui. E vai ficar aqui, então, o coração vazado.
Para nós iniciarmos o processo aqui já do patchwork, nós vamos pegar os tecidos que nós iremos utilizar aqui para formar esse coração. Nós vamos usar aqui para a lateral, nós vamos usar um tecidinho vermelhinho de poá. Esse já está cortado e medido. Nós vamos medir a tampinha da caixa, toda a circunferência dela. E vamos cortar, então, o tecido no tamanho que nós vamos cobrir as laterais dessa caixinha. Depois que nós cobrirmos aqui, nós vamos pegar a nossa cola branca e vamos passar em toda a lateral da nossa caixa. Nunca coloque excesso de cola, porque o excesso de cola, ele pode manchar o tecido. Então, nós vamos colocar aqui uma quantidade razoável de cola. Vamos espalhar essa cola para nós fixarmos aqui o nosso tecido e podermos já trabalhar ali o patchwork por cima da caixinha. Nós vamos passar um pouco de cola também em cima da moldura da caixinha, somente na moldura. Que não seja muita cola. Nós utilizamos pouca cola e vamos espalhar aqui nessa moldura para que a gente possa então colar aqui o nosso tecido. Feito isso, nós vamos colocar o nosso tecido que já está aqui em cima da mesa. Nós vamos colocar centralizado a lateral da caixinha e vamos então contornar toda a caixinha com esse tecido que nós escolhemos para essa peça. Nós vamos aqui apertando. O tecido vai sendo aqui colado e fixado aqui então nas laterais da caixinha. A sobra do tecido, nós vamos pegar a tesoura e cortar aqui bem rente a caixa, para depois nós darmos aqui um acabamento. Depois de cortado, nós vamos fazer aqui o nosso acabamento bonitinho, para que não fique sobra de tecido nesse acabamento. A gente segura um pouquinho, pega um pouquinho de cola, passa aqui na beiradinha do tecido, e então arremata esse acabamento aqui da lateral da caixinha. Feito isso, nós vamos dobrar o tecido que sobrou para dentro da caixinha, para dentro da tampa da caixinha. Vamos dobrar assim com a cola e vamos colar então essas rebarbas de tecido por dentro da caixinha. Nós já temos um aqui colado, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui já está colado, nós já colamos todo ele aqui ao redor para fazer então esse acabamento e depois nós vamos finalizar esse acabamento para não ficar essa peça feia aqui por dentro. Depois de colado, nós vamos começar então a técnica do patchwork na madeira. O nosso tecido já vai estar colado aqui nas laterais da caixinha. E essa sobra de tecido, nós vamos deixar aqui, sempre nós vamos deixar um pouquinho de sobra de tecido para a gente embutir por dentro aqui do sulco que nós fizemos na moldura, para a gente embutir esse tecido. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar esse utensílio que as costureiras usam aí para desmanchar costuras, né? E nós vamos começar a embutir o tecido aqui dentro desse sulco que nós cortamos com o estilete. Olha só, nós vamos embutindo aqui dentro, o tecido vai entrando todo aqui dentro. Se alguém não tiver esse objeto e quiser usar aquela lixa de metal também, que geralmente as mulheres têm em casa, aquela lixa de metal também é uma boa pedida para fazer isso. Vamos continuar então? Nós vamos fazer aqui o fundo desse coração. O fundo do patchwork
Sempre nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos recortar aqui a figura que nós vamos estar utilizando. Aqui nós estamos utilizando esse coração, então nós vazamos esse coração, nós tiramos aqui as partes desse coração. A mesma coisa foi feita com essa borboleta. As peças foram retiradas e depois nós fomos embutindo o tecido em cada peça separadamente. Mas a primeira coisa que nós fazemos é o fundo. Nós retiramos toda a borboleta daqui e fizemos o fundo. Então aqui nós estamos com o nosso coração aqui vazado e nós vamos então pegar esse tecido que eu escolhi para o fundo. Nós já passamos cola aqui na lateral, onde será o fundo do nosso trabalho, e vamos então colar esse tecido aqui, que vai ser o fundo dessa caixinha. Quando nós colamos o tecido, lógico que nós vamos ter aqui uma sobra. Nós vamos pegar o estilete, onde está vazado aqui no coração, nós vamos então cortar, tirar aqui o excesso do tecido por dentro aqui do coração, que é um tecido, uma parte de tecido que nós não vamos usar, e depois nós vamos embutir as partes do coração aqui com o isopor. Então aqui nós retiramos aqui a parte aqui do coração, né? Nós podemos retirar mais um pouco aqui, porque ele está bem mais para cima. Então, retiramos aqui mais um pedacinho e podemos retirar aqui também um pedaço desse tecido, porque não vai dar para a gente embutir todo esse tecido aqui dentro. Então, nós precisamos deixar aqui um meio centímetro mais ou menos de tecido para que a gente possa embutir esse fundo desse tecido aqui na aresta que nós deixamos com o estilete da moldura. Depois que nós retiramos aqui o excesso, nós vamos começar a embutir novamente esse tecido aqui, no mesmo sulco que foi embutido o tecido vermelho aqui da moldura. Então, nós vamos aqui embutindo todo esse tecido aqui para dentro. Vamos já marcar esse lado. Terminamos então de embutir aqui o fundo que vai compor o nosso coração. Nós vamos então agora colocar as partes do coração que nós tiramos no início. Nós vamos encaixar aqui, eu já passei cola na madeira aqui no coração, e nós vamos então encaixar aqui as pecinhas do coração como se fosse um quebra-cabeças. Vamos encaixar aqui. Vai ficar um pouco justinho, porque agora nós temos partes de tecido aqui, mas ele se encaixa perfeitamente. Então, aqui nós já encaixamos o nosso coração. Nesse momento, nós vamos colocar as partes de tecido que vocês vão escolher, as cores que vocês quiserem aqui. Nós escolhemos aqui um tecidozinho de borboletinha, um begezinho para combinar com o fundo. Escolhemos um vermelhinho floral, que também combina aqui com o fundo, e vamos utilizar também um pedacinho, um retalhinho do poazinho vermelho para combinar aqui com a moldura da nossa peça. Então, nós vamos novamente utilizar aqui a cola. Nós vamos colar, então, esses pedacinhos de tecido, fazendo cada parte, vamos fazer parte por parte. Vamos fazer aqui essa parte, nós vamos passar a cola. Vamos colar aqui, então, o tecidinho que nós escolhemos aqui. Vamos colar esse de borboleta. Vamos colar. Depois de colado, nós vamos, então, recortar as sobras do mesmo jeito que nós fizemos com o fundo. Vamos recortar aqui essas sobras de tecido ao redor do coração, para que nós possamos começar, então, o processo de embutir. Da mesma forma que nós embutimos a moldura e embutimos o fundo, nós vamos, então, embutir também essa parte que nós escolhemos, essa cor aqui
mais clarinha esse tecidinho com essa estampa de borboleta. Então, nós vamos embutir aqui, formando então o coração. Vamos colocar aqui na mesa e nós vamos embutir todo esse tecido aqui para dentro, da mesma maneira que nós fizemos com as outras partes. Aqui nós vamos arredondando, vamos embutindo, até que todo o tecido desapareça. Aqui nós ainda temos partezinhas de tecido e agora nós já temos ele todo embutido, já formando aqui uma parte do coração. Uma dica para vocês: se vocês querem fazer uma parte em alto relevo, igual nós fizemos com essa borboleta, vocês podem perceber aqui, mostrando de lado essa caixa, que a asa, ela tem uma parte em relevo. Como que nós fazemos essa parte em relevo? A gente simplesmente recorta um pedacinho de feltro. Nós vamos recortar um pedacinho de feltro. Eu vou colocar aqui um pedacinho do coração. Você vai recortar um pedacinho de feltro do tamanho que você quer fazer o relevo. E você vai, então, dobrar esse feltro e colar embaixo do tecido. Então, aqui nós vamos passar cola no próximo tecido que nós vamos fazer. Vamos fazer essa parte em relevo para vocês verem como é. Nós vamos colar, então, aqui, ó, um pedacinho de feltro dobrado. Vamos passar mais um pouco de cola por cima para nós já entrarmos aqui com o tecido. Aqui nós já temos cola, então, suficiente para colarmos o outro tecido que nós vamos utilizar, ficando assim uma parte do coração em relevo. Nós vamos esperar um pouco para colar. Vamos retirar aqui a sobra do tecido. E depois que nós retirarmos a sobra do tecido, nós já vamos voltar e começar a embutir novamente a partezinha do coração que vai ficar em relevo. Depois que nós embutirmos toda essa parte, vocês vão repetir esse processo com a última parte do coração. Nós já temos então aqui uma tampinha finalizada. Depois de finalizada, a tampinha vai estar toda já com patchwork, com relevo do feltro, se você quiser fazer. E nós vamos então dar um acabamento bonitinho aqui, para que essa tampa não fique assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o papelão Paraná. Nós vamos recortar um quadradinho de papelão Paraná, nós vamos medir aqui na tampa e vamos recortar esse quadrado de papelão Paraná. Depois de recortado, nós vamos colar um tecido nesse papelão. Nós vamos então encapar esse tecido, esse papelão Paraná, com o tecido à sua escolha. Depois que ele já estiver encapado, totalmente encapado, você vai usar cola, você vai passar cola em toda a superfície do papelão, que já está envolvido aqui com o tecido. Vamos passar a cola toda aqui no fundo da caixinha e a gente passa um pouco de cola também aqui no papelão. Depois que nós passarmos a cola já em tudo, nós vamos então finalizar a nossa peça, dando aqui dentro um acabamento bonito, para que não fique nenhuma rebarba de tecido. Então, essa é a técnica do patchwork na madeira, que você pode fazer vários trabalhos e espero que ele te dê uma boa renda. Que Deus possa abençoá-las, que vocês possam aí estarem felizes com esse DVD e que ele possa ajudar vocês na vida social. É o que eu desejo do coração. Muito obrigada, um grande abraço.